A paz do Senhor, amado professor da nossa abençoada escola dominical. Eu sou o professor Renan. E eu sou a tia Mili. E juntos hoje contaremos a vocês uma história super abençoada e edificante à sua vida. Hoje falaremos da sétima questão, da sétima lição. Sétima lição da revista dos juniores, com o tema Jesus ensina sobre a oração. Olha que legal! E nós vamos falar, mas tem uma questão. Quando nós temos um amigo, nós usamos o recurso do nosso diálogo. Então nós usamos a conversa quando a gente quer contar uma novidade, quando queremos falar sobre as nossas viagens e trabalhos, até mesmo do que nós ganhamos de presentes, não é verdade? Mas agora nós utilizamos a visão, a audição e até mesmo gestos corporais. Mas quando nós temos o dever de falar com Deus, nós não conseguimos vê-lo, mas nós conseguimos sentir a presença dele. E através da oração é a comunicação que temos com o Papai do Céu. Então vamos aprender? Então você aí que tem a sua revista da PEC, né? Da nossa lição sétima, que diz sobre que Jesus ensina sobre a oração. Você vai lá abrir a sua sétima questão e nós já iremos iniciar. E o versículo para nós memorizarmos diz assim: por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta aberta para vocês. Você encontra lá em Lucas, no seu capítulo 11, no seu versículo 9. E hoje, antes de você iniciar aquela aula que você já vai preparar a semana toda para receber os seus alunos no domingo pela manhã, vamos ensinar uma musiquinha para vocês, não é verdade, tia Mila? E você vai aprender conosco. Você pode usar o recurso de um telefone. Nós, quando queremos falar com alguém que mora muito distante, nós utilizamos o nosso celular, o nosso tablet, o telefone para nos comunicar. Então você utilizará o telefone. E a musiquinha que você aprenderá é o seguinte: o telefone do céu é a oração. O telefone do céu. O que é, tia Jamile? É a oração. É a oração. Diz que uma vez, diz que duas ou três. E se não? E se não atender? E agora? E se não atender? Telefone outra vez. Aleluia! Então o telefone que nós temos comunicação com os céus é através da oração. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, por sua vez, explicou que a insistência da oração fará com que o Senhor ouça o nosso clamor. Nós temos uma oração que o nosso Pai Celestial nos ensinou. Você sabe qual é? Sei, tio. E qual será? Qual será? Qual será, tia Jamile? Já, tio? Pode falar. Qual será? Qual é a oração que todos nós sabemos? Pai Nosso. Ah, é do Pai Nosso. Pai Eu pensei que tu já Nosso. ia fazer a oração. Mas nós vamos ensinar os professores a importância, né, de falar. Então, o Pai Nosso, que é uma oração mundial, é uma oração que você pode... Olha só as características dessa oração. Você confessa um pecado no meio dela, você pede perdão e você também faz uma súplica para que o Senhor continue abençoando a você todos os dias. Olha que interessante. E nessa lição, vamos lembrar da oração que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, não é isso? Assim como nós perdoamos aqueles que não têm nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-me de todo o mal. Olha só, em toda essa sua oração, você aprendeu e você coloca aí sobre vários significados. Você combina a adoração, você combina a súplica, você confessa os seus pecados e você tem o que? O livre-arbítrio de falar com o Papai do Céu, porque o telefone do céu é a oração. Mas tio Renan,
Qual é a parte, tia Jamile, que nós estamos confessando que nós cometemos o pecado? Tem sim, aquela parte que você diz, perdoai o nosso pecado. Mas e se a criança chegar contigo, o professor, e dizer assim, professor ou professora, eu cometi um pecadão, nem me conto. Ou eles chegam, e dizem assim, eu cometi um pecadinho. Será se existe pecadinho e pecadão? Não. Eu acho que não. O pecado não tem aumentativo nem diminutivo. O pecado é pecado. E quando a sua criança falar para você que cometeu um pecadinho ou pecadão, você ensina a ela que não existe diminutivo nem aumentativo, que tudo é pecado. E como é que a criança vai se arrepender desse pecado? Através da oração. Então, quando você ensina a criança a importância de orar, a importância de se confessar, mas e se ela não saber assim falar que nem você, professor, de uma palavra boa, umas palavras difíceis, aí você vai dizer o seguinte, vamos te ensinar a oração que o Papai do Céu deixou para nós. O nosso Jesus nos deixou e você ensina o Pai Nosso a ela. E lá você diz que em meio a essa oração, você está dizendo, você está suplicando perdão, você está confessando o seu pecado. Não é necessário falar qual é o pecado, mas na sua oração você diz, perdoai o meu pecado, perdoai os nossos pecados. Então você ensina que através dessa oração, o Papai do Céu ouve outras, ouve qualquer tipo de oração e súplica que eleva os nossos pensamentos a Ele. Então você vai ensinar a sua criança que Jesus é o único que pode livrar, é o único que pode perdoar, é o único que pode libertar. E é um Deus celestial que ama cada um de nós de montão. Mas só que quando o nosso coração está cheio de pecado, o nosso mundo fica cercado de tristeza, ficamos até doentes, mas através da nossa oração, o nosso Pai Celestial perdoa o nosso mundo e nos dá uma vida nova, e esse mundo passa a se tornar um mundo feliz, passa a se tornar um mundo alegre, porque quem tem Jesus, alegria terá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então você pode preparar recursos pedagógicos, lúdicos, de forma prazerosa para sua criança, para dizê-la que o único caminho que nos traz é Jesus. E que quando chegar a parte do pão, não tem uma parte do pão, eles vão ficar curiosos, não vão? Eles vão dizer assim, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí vão dizer, o meu Deus vai me dar pão, tio Renan. O meu Deus vai me dar pão, tio Juninho. Como é que Deus vai descer um pão lá de cima para dar para nós? Essa frase que refere-se ao pão, existe sim uma fala sobre o alimento físico e o alimento espiritual. Mas o que é o alimento físico? O senhor está falando uma palavra meia complicada. Com certeza terão essas dúvidas, esses questionamentos. Mas você dirá que físico é material, é algo que ele está vendo, é algo humano. E ali o pão, igual a gente compra nas padarias e algum lugar desse tipo, nós usamos para comer. E o pão celestial é quando nosso Deus nos dá sustância, nos dá força, nos dá vigor, para que nós possamos enfrentar todas as dificuldades que a vida tem a nos colocar, mas que Ele é o pão da vida, que sempre suprirá as nossas necessidades. Mas que para isso venha acontecer, nós devemos clamar, nós devemos orar, nós devemos pedir a Jesus, porque Ele mesmo fala em sua palavra, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Então Jesus é esse maravilhoso Deus, que perdoa os nossos pecados, que nos dá nova oportunidade, e que Ele nos ensina que quando nós estejamos precisando, necessitados, que ponhamos focar os nossos olhos e ouvidos e clamor a Ele, que Ele atenderá a nossa súplica. Então, amado professor da EBD, você sabia que tem uma curiosidade sobre o Pai Nosso? O Pai Nosso é uma oração universal, como já falamos, que combina vários requisitos, como a adoração, a súplica, a confissão de pecados. Mas, olha só, nós devemos, antes de tudo isso, termos a nossa confiança em Deus.
Então Jesus falou aos seus discípulos, adivinha que Jesus tinha discípulo, você sabia disso? Sabia, tio? Oi? Sabia, tio. Você sabia que eu sabia também? Eu sabia disso, você sabia aí, amado professor? Jesus tinha quantos discípulos? 12 discípulos. Meu Jesus, tudo isso? 12 discípulos, olha, ele era pouco, né? 12 discípulos, poderoso. E esses discípulos também se preocuparam quando ele falou assim, o pão nosso de cada dia. Eles ficaram preocupados de comer, eles ficaram preocupados o que vai acontecer. Vocês lembram daquela multidão que acompanhava Jesus? Quando Jesus estava pregando, e eram milhares e milhares de multidões, e apareceu lá de repente um menino, né? Com uma cesta que tinha pães e peixe, e ali os discípulos também ficaram ali preocupados. Meu Jesus, o que faremos? Não tem o suficiente, só tem pão, só tem isso aqui de peixinhos, como iremos fazer? Jesus falou, aquietai-vos e sabeis que eu sou o Filho de Deus. Jesus levantou suas mãos ao céu, clamou a seu Pai celestial e houve a multiplicação dos pães e dos peixes. E toda aquela multidão foi alimentada. Ainda sobraram alimentos. O que isso nos quer dizer? Que nós devemos sempre confiar no Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Na figura da revista que nós teremos, você poderá usar, na figura 7.3 da nossa lição, a figura de Jesus orando, na parte que você irá apresentar a sugestão do Pai Nosso, a qual Jesus nos ensina essa oração universal. Essa que acabamos de falar, que refere-se à dúvida sobre os discípulos, você pode apresentar a sua figura da página 7.4, que vai falar que nós não devemos nos preocupar com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir, porque Deus, o nosso Criador, que nos deu Jesus como seu único e suficiente Salvador das nossas vidas, Ele provê tudo, o quanto mais precisarmos. Então esse Jesus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que possa se arrepender. Então nós devemos ensinar a nossas crianças que devemos confiar nele, confiar no Senhor sempre. Coloque o seu melhor material. Nas nossas revistas aqui, você tem sugestões, amado professor, que você possa utilizar esses recursos para que você possa estar fazendo a sua aula muito mais dinâmica e que possa atrair, para que eles não possam certamente chegar assim, tia Jamile, que horas vai acabar, tia Jamile? Não vai ter lanche? Assim, não, eu posso ir no banheiro, né? Porque as nossas crianças são assim quando a aula está muito tediosa. Então você usa da sua criatividade, você é saco, você é mulher e homem de Deus, que podem muito menos usar esse seu gênio, né? Você tem esse gênio aí valoroso que o Senhor te concedeu, essa inteligência maravilhosa, que descendemos dele para usar essa criatividade para falar do amor de Deus de uma maneira dinâmica, lúdica, criativa, e com a ajuda da revista, tudo fluirá bem para o entendimento da sua criança e que sua aula será com certeza ricamente abençoada. Então nós devemos, para encerrarmos, incentivar que esse Jesus que nos ensinou a importância da oração, ele morreu em uma cruz, mas depois de 3 dias, o mesmo Jesus ressuscitou para a glória do Pai Celestial. Esse Jesus ressuscitou, mas eles vão perguntar assim, tio, tia, se ele ressuscitou, cadê ele? Onde ele está? Eu também não sei, mas a gente vai aprender agora. Jesus, ele mora dentro dos nossos corações. Você consegue ver o vento? Você consegue ver o vento do ar-condicionado? Não consegue? Eu também não consigo, nem com esses 4 olhos eu não consigo enxergar, mas nós conseguimos sentir a presença do nosso eterno Pai, e você também sentirá a presença dele, quando você der lugar a que o Senhor tenha a falar com você. Não importa o seu problema, não importa o pecado que você cometeu, não importa se você está preocupado, ensine a eles que nossa preocupação, nossa angústia que temos em nosso coração, devemos orar ao Senhor, devemos clamar a Ele, porque o telefone do céu é a oração, e sem a oração não existe comunicação com Deus.
Então pega o seu material, pegue a sua revista, dedique-se, não deixe para cima da hora, aprenda, dê o seu melhor e com certeza suas crianças serão edificadas com o nome santo de Jesus. E assim elas serão cidadãos de bens, que farão a diferença onde? Na escola, na igreja, no meio da família, e também serão coletores. Sabe coletores? Aqueles que vão coletar as almas desse mundo para Jesus. Aqueles que vão colher as sementes que eles irão plantar nessa terra. E qual é a semente que você irá ensinar? A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a que nos dará as armas poderosas contra os dardos inflamados do maligno, e Ele nos revestirá dessas armaduras, para que naquele grande dia, quando Ele vier nos buscar, nós possamos ir com Ele cantando hosanas ao Rei que vive está. Então, você gostou dessa aula? Não deixe de acompanhar por aqui pelo nosso canal da PEC Kids. Você sairá daqui muito mais edificados e cheio de ensinamento edificantes para a sua vida e para o seu ministério. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor!